Então, boa tarde, galera. Estou aqui, vou apresentar um pouco sobre minha tese de doutorado, mas também queria falar um pouco sobre minha trajetória na academia, assim como tudo começou. É porque eu achei muito interessante que alguns palestrantes fizeram isso, assim, eu gosto de saber como tudo começou, então eu vou falar um pouquinho, eu fiz isso, falar um pouco sobre o início, mas vai ser um especial, que eu quero compartilhar isso com vocês, né? Então, tá, tudo começou com essa senhora que está aqui, né? Minha avó, ela é evangélica desde criança, né? Crescer, era muito conservadora e um pouco alienada também, no sentido que evitar as cobras era coisa do mal, assim, era sinônimo de coisa ruim, assim, o próprio mal ali literalizado, né? Então, minha avó, ela, desde pequena, ela contava várias histórias, várias, e sempre assim, as cobras eram seres do mal, né? Sempre estava como uma a cobra que hipnotizou um homem, fez ele tirar a roupa dele para poder comer. A cobra, você não matar ela na hora, ela persegue você até a sua casa para poder matar você, sua família. Então, assim, cito nessas histórias, só que, assim, ao contrário do que aconteceu com minhas tias, né, mãe, enfim, eu comecei a achar aquilo muito interessante. Eu comecei a achar as cobras mais incríveis. Então, assim, desde pequena, eu a querer saber um pouco mais sobre esse bicho, né? Então, foi assim que tudo começou. Eu estava no primeiro ano, né, do ensino médio, aconteceu dois fatos muito importantes, né, esse ano. O primeiro foi que eu estava na escola e encontrei uma na escola. Como eu era muito curiosa de saber mais sobre o instituto, eu coloquei esse animal em um recipiente e levei para casa, porque eu queria criar cobra. Então, quando eu cheguei em casa, lembro da ação da minha mãe, a primeira reação. Ela olhou e falou assim: Rafa, você quer que eu, uma coisa dentro de casa? Eu disse: não, mãe, eu não vou deixar ela em casa, não, só colocar ela na área, no quintal, não quero criar cobra. Né? E claro que minha mãe esse dia não dormiu, né? Mas foi uma experiência muito legal, assim, porque eu tentei, né, todas as formas criar esse bicho, mas eu não tinha função nenhuma. Porque na época eu não tinha computador, na época internet. E, assim, eu não tinha onde procurar, né, essas informações. E eu tinha medo de perguntar para as pessoas, porque todo mundo que eu falava ficava muito assim, você está querendo ser louco, você está querendo que cobrem. Então, assim, eu tinha medo de falar para pessoas e não de pesquisar, né? Aí surgiu uma ideia, né, de procurar na biblioteca municipal do município de Rio Tinto, né, que era o município onde eu estava. Então, eu fui pesquisar nessa biblioteca municipal. E eu achei esse livro bem interessante, né, que chama Serpentes, Escorpiões e Aranhas, Identificação, Prevenção e Tratamento. É um livro, acho que é Benito Guimarães, parceria do Instituto Butantan, é um livro muito antigo, mas o livro informações sobre serpentes, falava sobre dentição, falava sobre o que as pessoas comiam, mais espécies, falava assim, as cobras alimentam principalmente de vertebrados, como anfíbios, né, pequenos mamíferos, lagartos, né? Então, foi a partir desse momento que eu tive a primeira informação. Como eu queria criar esse bicho em casa, o que eu fiz? Imitar, né, bicho. Então, eu comecei a dar fibra,
né, para bichinho. E a questão é que eu não estava tentando, né? Então, eu fiz uma tentativa, uma FIV, fiz outra, né? Eu fiz pinhos, né? Perecas era coisa que era fácil de encontrar, né? Na minha casa, eu sempre que eu via um pouco, parecia dentro de casa, não era fácil conseguir. Aí eu fiz essa primeira tentativa com anfíbios, depois eu tentei oferecer lagartos, mas enfim, não se alimentou meu durante esse tempo. E depois de umas 3 semanas eu decidi soltar o bicho, né? Porque eu disse, não vou matar o bicho, né? O bicho vai morrer aqui por minha causa, né? Então eu soltei o bicho. Só que depois daí eu estava que eu queria mesmo ser bióloga, eu queria entender mais, estudar mais sobre isso, né? Então, começou daí. Esse mesmo ano, 2006, daquele projeto de expansão das universidades federais, a interiorização, né, tudo. A Universidade Federal da Paraíba, o Campo 4, foi criado na minha cidade, né? E ele veio o curso de Psicologia, então fomos bem antes desse ano, né? Em 2009, na verdade, em 2008, né, eu prestei vestibular e eu decidi que eu ia fazer o curso de Energia por questão financeira. Na verdade, eu não sabia qual é a mesma diferença entre energia e biologia, mas o curso de ciências biológicas só tinha na capital, eu não tinha condições financeiras nenhuma de capital para poder estudar, né, biologia, então, devido a conselho mesmo de amigos, assim, eu disse, vamos tentar ecologia e tal. Teve uma amiga também de infância que tentou o mesmo curso que eu, a gente falava muito, vamos fazer ecologia, que é um afim, né? Então, beleza, fui fazer ecologia, né? Cheguei lá no primeiro de ecologia, apareceu essa figura, também uma figura muito importante na minha vida acadêmica, o Fred. O Fred chegou no mesmo que eu entrei na universidade, 2009. Então, eu vi a apresentação assim, do Fred no fala do período, né, de ecologia. E assim, quando ele começou a falar, que ele falou, eu trabalho com serpentes, só faltei entrar na aula, porque era tudo que eu queria, que era uma pessoa que trabalhasse com serpentes. Aí o que aconteceu? Depois que aconteceu a reunião, tudo, eu fui com o Fred, né? Fred, então, eu gosto muito de serpentes, eu quero criar com esse bicho, mas eu não sei por onde comecei, como eu faço, quais são os caminhos e tudo. Você poderia me ajudar com isso e tal? Fui meio que estágio para ele, né? Aí o Fred falou assim, o seguinte, na quinta-feira, depois da aula, né, tenho de comunidade e tal, a gente pode se encontrar na sala do P4, a época daqui, e junto com os alunos a gente vai falar sobre alguns projetos, coisas que eu estou desenvolvendo, né? Beleza. Só que eu estou tão feliz que eu contei para outras pessoas, né, amigos meus de curso, e assim, a conversa falando, né, pessoa a pessoa. No fim das contas, praticamente a sexta-feira, primeiro para ecologia, essa reunião, né, na sexta-feira. Então, assim, quando estava todo mundo lá, né, ele chegou, eu lembro da cara dele, né, que assim, cara da gente, falou assim, não, galera, é o seguinte, ó, muita gente, pessoal, vocês têm P1, vocês realmente o que querem tá indo, vamos esperar, né, quando vocês têm mais na frente do curso, quiserem estudar mesmo, né, se tal, vocês me procurar. Mas no P1, eu não venho estar nem do P1. Aí eu fiquei assim, super triste, levantei e eu falei, eu sei que eu quero, né? Eu quero estudar ciência, eu quero estudar e tal. Não, mas não dá ninguém para no P1, né? Eu, beleza, fiquei triste, fui para casa, né? Mas eu não me conformei.
Na mesma semana, procurei alguns alunos, né, que estavam, assim, claro, períodos mais avançados, né, no ecologia, né, aí eu procurei um aluno, né, em especial, e com ele, então, eu quero mudar serpentes, eu não sei o que faço, não sei como começa a estudar. Assim, eu queria alguma orientação, assim, que você, Alfred, você pode me dar com alguma coisa, sei lá, por onde eu começo. Aí ele falou, olha, para você ser uma boa pesquisadora, né, se você quiser pensar isso, você vai ter que ler artigos científicos. Aí eu disse, beleza. Eu acho que artigos científicos, eu posso citar um. Então, ele me passou um artigo, né, um artigo sobre Sinomorphos micani, que depois que eu li esse artigo, eu vi, era o bicho que eu tinha levado para casa no ensino de que eu não via a espécie, né? Então, a Sinomorphos era óbvio que não ia comer os que eu estava dando, né, para ela, especialista, né, com moluscos, essas coisas. Então, era bem viu. Mas, assim, foi até aí que eu tive o meu primeiro contato, assim, com a leitura científica mesmo. E eu comecei a estudar o artigo, só que como eu não tinha estudado, vários termos que eu não entendia, né? Não sabia nada sobre o que eu estava vendo ali. Então, assim, eu tinha as dúvidas, e o que eu fiz, né? Eu disse, foi a Fred, né, que Fred dava aula no primeiro período de ecologia, do for a Fred, eu vou terminar a aula, eu vou perguntar para ele, né? Sobre as coisas que eu não estava entendendo. Fiz isso, fui lá, terminou a aula de Fred, Fred, por favor, me explica o que é isso. Aí Fred ia lá e explicava. Aí a segunda vez. Na terceira vez, aí Fred olhou e falou assim, tem jeito não, vou dar estágio. Ou seja, então, aí entrei no laboratório, né, de ecologia, no primeiro período de ecologia, né, que eu estava fazendo. Só que aí eu entrei no curso, né, de ecologia, aliás, no laboratório de ecologia animal, e estava ajudando só o que estava mais na frente do curso, que já sabia pesquisa, né? Eu estava desenvolvendo pesquisa e tal, mas eu não tinha pesquisa. Só que aí as coisas mudaram em 2010, por quê? Geralmente, os professores, eles conseguiam, assim, 2 bolsas de iniciação científica por ano, né? Então, assim, o Fred conseguiu essas 2 bolsas de iniciação científicas, e, claro, assim, ele deu para os alunos que estavam mais avançados, né? É óbvio, né? Eu já estava com projetos, já, né? Tudo quanto e tal. Então, eu recebia a iniciação científica assim de primeira, né? Mas aí que tá, entrou o edital, que era um edital praticamente exclusivo para mim, assim. Eu era a única pessoa do laboratório que se enquadrava. Lembro que o Fred mandou um e-mail, né, para o pessoal falando, saiu de tal, que assim, pedir ações afirmativas, e para que só feito ensino fundamental e médio em escola pública, que CRE 7, enfim, tinha várias ações, né, eram as ações afirmativas, e ele perguntou no e-mail e conheci alguém que se encontrava no perfil e que ia realmente trabalhar com serpentes, né? Para tentar essa ação. Aí eu respondi, toda tímida, para o Fred. Ele, tem, eu. Aí vi isso ele, né? Fui a minha aula normal de psicologia, né? Aula de zoologia. Ele pediu para o aluno ir lá me chamar. Aí fui lá falar com ele. Aí ele falou, Rafa, você se enquadra mesmo nesse perfil? Você tem estudado a vida inteira escola pública e tal? Sim, Fred, eu me no perfil. Show de bola, vamos tentar essa bolsa, né? Então, a gente tentou essa bolsa, ele conseguia. E foi aí que eu tive a primeira bolsa de iniciação científica, no mesmo ano, 2000. E foi um ano muito mágico, porque eu consegui ter meu próprio projeto, né? E comecei a ir para campo, fazer pesquisa,
foi muito legal porque a bolsa, ele também conseguiu bolsas de PIC Júnior, eu acho que sim, que eram planos de ensino médio, né? Então, teve do ensino médio que estava lá no laboratório e que ele disse assim, já que vocês estão com bolsa, né? No laboratório da PIBIC, vocês podem orientar os alunos do ensino médio, que estão aqui no laboratório também. Então, foi a primeira experiência de orientação, né? Foi nesse momento também. E, a partir daí, eu vi o laboratório de todas as formas possíveis, né? Eu via mesmo, sabe, indo no laboratório, comia no laboratório, chego em casa, que é 11 da noite, meia-noite, porque, na verdade, eu não tinha computador em casa, não tinha net. Então, no laboratório eu podia fazer pesquisa, podia fazer meus trabalhos, enfim, vivia no laboratório, né? Foi nessa fase aí. Através da bolsa eu consegui meu primeiro congresso, que foi o Congresso Latino-Americano de Herpetologia, em 2011, que foi um congresso, assim, foi um dos melhores congressos que eu já fui, né? E ao longo dessa trajetória do curso de Ecologia, eu também participei de outros eventos muito importantes, por exemplo, eu passei 2 semanas na USP, né, no curso de verão em energia, que foi extremamente importante para eu poder passar no mestrado posteriormente, né? Enfim, então tudo começou aí dessa primeira bolsa de PIBIC, eu tive as 2 bolsas de PIBIC, consequentemente, e aí que essa bolsa gerou o primeiro artigo científico, né? A gente viu a questão das taxonomias de serpentes da urbana do município de Rio Tinto, de comparar com 2 da reserva de Caguaribas, que era uma reserva que a gente tinha na região, a gente tem lá na região. Então, a gente comparou essas espécies e foi o meu primeiro artigo. Em 2013, eu dei minha monografia e pasme, na hora que estava, né, que a arguição da banca, notaram um detalhe que eu não tinha prestado ainda, né? Que eu coletei 6, a diretor na época registrou 666 indivíduos de serpentes. Um número bem, né? Enfim. Dessa monografia surgiu também o segundo, que foi o segundo título da monografia, que foi publicado no ano passado, onde a gente viu assim, um padrão de distribuição das espécies de serpentes na área urbana do município de Tinto, né? A gente viu como elas estavam distribuídas, né? Onde a gente pode encontrar mais espécies nessa área urbana, né, da cidade. Um trabalho que eu gostei muito de fazer. E em 2013, eu passei no mestrado, né, em biologia, na UFPB, e esse projeto de mestrado foi baseado principalmente em um artigo que eu tinha lido do Fred, né, que foi também um trabalho de mestrado, onde ele hoje está a conservação desse do Brasil Central, né, também no artigo do Piluzé também, também há vários estados de conservação das ciências da Itália. Então, foram artigos que eu tive a ideia assim, para formular o meu projeto de dissertação. E assim, eu passei na seleção mestrado e eu ainda na graduação, então eu tive que pedir, né, abreviação de curso, defender as pressas para poder seguir a vaga, né? Entrar no mestrado, né? Enfim. E daí eu tive também a ideia do doutorado. Na verdade, eu queria continuar essa pesquisa, né? De status de conservação das espécies e tal, mas eu queria uma maior, então eu comecei a estudar sobre serpentes Mata Atlântica, sobre Mata Atlântica no geral, assim, no Nordeste, e eu vi que, assim,
Nada é fato, né, que o Nordeste e a faixa atlântica agradou mais rapidamente devido a dois ciclos econômicos, né, o do pau-brasil da cana-de-açúcar, e essa degradação mais evidente são da faixa atlântica localizada ao norte do Rio Cisco, né, o qual corresponde ao centro do endemismo Pernambuco. O centro do endemismo Pernambuco é o setor mais devastado, menos conhecido e menos protegido de toda a floresta atlântica. Então, por que não estar a conservação das espécies nessa região, né? Então, do meu projeto inicial, doutorado, foi primeiro, né, ver o estado atual de conhecimento sobre a doença da floresta atlântica ao norte de São Francisco. Então, reunir todas as informações que daquela região, né? No segundo capítulo, era valer mesmo o estado de conservação das espécies, né, ver as espécies que são mais vulneráveis à extinção, espécies que são menos vulneráveis, enfim. E o terceiro capítulo era ver quais áreas prioritárias para a conservação dessas espécies, né? Então, assim, um capítulo era ligado ao outro, né? Eu tinha a ideia do projeto, mas eu não sabia ainda que eu ia fazer o projeto. Assim, eu tinha ideia de onde eu ia tentar a seleção de doutorado, né? Enfim. Então, eu estava nesse dia, assim, à toa, né, olhando no Facebook, e apareceu uma ação, né, do edital do ESC, né? Uma menina, na verdade, tinha feito mestrado na UES, e é divulgado no grupo do meu antigo programa, né, que era o programa de zoologia do UFPB. E bem assim que eu descobri assim, o programa de ecologia e conservação da biodiversidade, né, da UFSC. Aí, tudo isso eu fui procurar quais eram os professores que estão oferecendo vagas, os professores que estão ligados, né, com a área de ecologia, né, enfim, encontrei o Mirko, né? E assim, eu lembro que antes de falei com o Fred primeiro, com eles, falei, olha só, vi aqui um edital, né, para doutorado, né, na UE, programa de conservação, né, conservação da cidade e tal. Você conhece o Mirko? Aí eu falo, não, Rafa, eu não conheço o Mirko pessoalmente, mas eu já falar muito dele e tal. Então, interessante você tem ação, falar com ele primeiro. Aí eu fui falar com o Mirko, né? E-mail para ele, eu disse, Mirko, eu tenho uma ideia, eu sei que o seu foco né, em anfíbios, se você gosta de anfíbio e tal, eu queria muito estudar essa ideia de projeto, e se você aceitar me orientar, caso eu passe, a gente pode fazer parceria, né, com o Laboratório de Ecologia Animal, né, da UFPB e tal, que o Fred me orientava, né, anteriormente. Aí o Mirko, com essa simpatia toda dele, né, me respondeu rapidamente e, sim, ele falou, foi bem engraçado que ele, assim, Rafaela, não, se você fosse uma pessoa nova na área de herpetologia e estivesse iniciando agora, né, é para você trabalhar com anfíbios. Como eu vi o seu projeto, vi seu currículo, você já ouviu algumas pesquisas de serpentes, né, e tal, então ele pode tentar esse projeto aí, com parceria com o Fred e tal. E assim, me respondi, fiquei super feliz por Fred, assim, super animada. Fred, vou tentar essa seleção e tal. E assim que eu iniciei, né? O ESC, a seleção passei, e o meu projeto, que inicialmente tinha 10 capítulos, né? Virou capítulo, porque a ideia inicial se manteve, né? Do primeiro capítulo, era aquele fazer uma apanhada geral do conhecimento sobre as serpentes de Pernambuco, e só que em segundo capítulo, que o capítulo da qualificação, né, que tem que desenvolver um trabalho, né,
visão. Então, como eu tinha que, no terceiro capítulo, utilizar fatores intrínsecos e extrínsecos para avaliar a vulnerabilidade das espécies endêmicas de Pernambuco, então, por não fazer uma revisão sobre esses fatores? Né? Quais são os fatores mais utilizados? Quais fatores que os principais fatores mesmo, aqueles fatores que já foram testados, assim, que realmente influenciam na probabilidade das espécies? Então, esse capítulo foi só esses fatores, né? No capítulo 3, né, eu a vulnerabilização das espécies endêmicas de Pernambuco, utilizando, né, esses principais fatores, né, ameaça essas espécies. O capítulo 4 se teve também a mesma ideia de ver quais são as áreas que essas espécies ameaçadas, né, elas estão no centro de Pernambuco. E o capítulo 5, um capítulo arte, né, da minha tese de doutorado, que foi o capítulo que eu desenvolvi aqui no Museu Kunst, na Alemanha, onde eu vi uma coleção histórica, né, de um alemão que coletou nos 1900, e ele coletou várias espécies de anfíbios. E eu, na escola que ele coletou naquela época. Então, falando especificamente dos capítulos, né? O capítulo 1 foi aquele capítulo, né, geral, assim, que o objetivo principal foi descrever a composição da serpente de Pernambuco, né, diversidade, história, natureza, distribuição geográfica, espécies. Nós utilizamos dados, né, de 5 coleções científicas, a gente grava 3.118 espécies, né, que estão depositados na ação herpetológica da Universidade Federal da Paraíba, a coleção do Laboratório de Anfíbios e Répteis da Universidade Federal do Rio do Norte, o Museu, né, de História Natural da UFO, né, Universidade Federal de Alagoas, a herpetológica da Universidade Rural de Pernambuco, a coleção herpetológica da Universidade Federal de Pernambuco, e a gente utilizou de literatura, né? A gente dividiu os hábitos das espécies, 5 fisionomias vegetais, né? Áreas de florestas, xingesteiras, manguezais, tabuleiros e brejos nordestinos. E os dados que a gente encontrou nessa área, 38 espécies de serpentes, distribuídas famílias, né? As serpentes encontradas no CMIS Pernambuco também são encontradas em outros biomas. 73% das espécies são encontradas na Caatinga, 58% Cerrado, 44% na Amazônia e 3% no Pampas. 7 espécies são consideradas endêmicas dessa região. A Echinantera cephalomaculata, a Trachyterea, as macatos, Caetiboia sp, que é uma espécie que está sendo dita, né, pelo pessoal gentil, junto com, enfim, a Dendrofa atlântica, Microtiguar e Botrytis mauriciensis. Essas seriam as endêmicas dos CMIs Pernambuco. As espécies são encontradas principalmente em áreas florestais, dos destinos tabuleiros. O hábitat principal são terrestres, né, de semi-arborícolas e arborícolas criptozoicas ou fluviais, dietas tipo vertebrados, né, anfíbios, lagartos e pequenos mamíferos, né? O período de atividade das espécies, 5% estritamente noturno e 38% diurno. Que apresenta uma alta riqueza de espécies de serpentes, né? 142 espécies são espécies que são encontradas em floresta atlântica, segundo Marques, né? 8 encontradas no CEP, então é uma alta riqueza de espécies, né? E ainda novas espécies ainda surgem, né? Algumas espécies foram descritas recentemente, como a própria Microtiguar, enfim. O centro de Pernambuco, né, se apresenta pelo menos 7 endêmicas,
dos quais de história natural são praticamente inexistentes, assim, pouco se sabe, né, sobre essas espécies. O status de conservação das espécies é conhecido, né? E os estudos regionais de conservação precisam ser especificados nessa região, devido à alta riqueza de espécies, a quantidade de espécies endêmicas e também a fragmentação do hábitat, né? Então, esse artigo ele já está para sair na Zuki, né? Já recebeu a prova, a gente só não foi publicado ainda, né? Então, nesses próximos dias vai sair artigo. Um artigo bem legal que a gente também teve dado toda a distribuição assim separada de cada espécie, né? A gente coloca mapas de distribuição para todas as espécies, de outros dados. No capítulo 3, que a gente avaliou o estado de conservação dessas espécies, o objetivo foi avaliar a vulnerabilidade da extinção de espécies que ocorrem no centro de endemismo de Pernambuco, e comparar nossos resultados com as listas vermelhas de espécies ameaçadas pré-existentes. Isso foi um dos objetivos, né? Teve mais, claro, mas é que a gente vou apresentar só os principais resultados. A gente avaliou a vulnerabilidade das espécies utilizando principalmente a metodologia usada já por França e Araújo e Tomovic. Utilizamos 2 fatores de ameaça vulnerabilidade da extinção dessas espécies. Cada fator de ameaça foi classificado em scores que variam 1, que seria menos risco, a 2, 4, e o maior risco, né? Os dados que foram utilizados no trabalho foi os dados, né, que a gente conseguiu das escolas científicas e dados de literatura. A gente seguiu a metodologia de Tomovic para distribuir as pontuações médias do índice de vulnerabilidade nas 5 categorias da IUCN, né, para nossos resultados. Aqui nossa tabela principal, né, onde aqui, cada um dessas colunas são fatores de ameaça, né, por exemplo, especialização da dieta, né, amplitude do hábitat, amplitude de distribuição. Todos esses fatores gerou a média final, que é o nosso índice de vulnerabilidade de extinção. Esse índice é dividido em essas categorias da IUCN, e a gente viu que apenas 29 espécies, ou seja, 37%, né, não apresentam risco de declínio, né? 16% estariam quase ameaçados e 8% das espécies estariam vulneráveis à extinção, 11% em perigo e 10% criticamente em perigo. As espécies que receberam menores médios, ou seja, que estão ameaçadas ou menos vulneráveis, seriam as angulatas, Xeropus trigêmenos, e as espécies que obtiveram maiores médios, ou seja, mais graves a questão, a OSP, que está descrito, Botrociensis. Apenas 7% das espécies do centro de Pernambuco não tem risco de declínio, né? Todos, né? Muitas espécies estariam graves à extinção. Em geral, as serpentes do centro têm a distinção restrita, são raras e especialistas quanto à dieta, que são fatores que aumentam a vulnerabilidade à extinção das espécies. E obter alguns semelhantes à lista de vermelhas ameaçadas, né? Fez a comparação, né? Tanto com a avaliação brasileira quanto as regionais mesmo, né? Por estado, a gente avalia nesse trabalho também. E o capítulo 4 foi, na verdade, a gente pegou essas espécies que estariam ameaçadas de endemia de Pernambuco
E a gente queria saber onde é que essas espécies estavam, né, nessa região, né, onde a gente encontrava essas espécies. Então, a gente criou um modelo de distribuição potencial para essas espécies de serpentes ameaçadas, né, distribuir essas espécies, prepomos com áreas protegidas, né, para a gente saber se elas estavam dentro das áreas protegidas, e também indicamos áreas adequadas para os estudos voltados à conservação dessas espécies. A área de estudo foi o Endemismo Pernambuco, né, as realizadas para as consideradas ameaçadas do capítulo anterior, e usamos o método de interpolação espacial chamado de crigagem ordinária para a gente criar, né, esse mapa. E o resultado que a gente viu é que as espécies elas estão inseridas em mais ou menos 3 pontos distintos, né, que estariam entre os estados de Alagoas e Paraíba, principalmente aqui nessa região entre a biológica Guaíbas e a Mamampe, na Mata Atlântica aqui da Paraíba, né? Em Alagoas, aqui na Rebio, Pedrada, e na APA, né, Murici, né? A gente tem mais essas espécies ameaçadas, né, vulneráveis. Esse trabalho, né, a gente teve a primeira visão sobre a distribuição das espécies serpentes ameaçadas no centro de Pernambuco. Algumas unidades de conservação dessas regiões são extremamente importantes para a conservação dessas espécies, como as unidades de conservação que eu citei aqui. E tantas unidades de conservação ainda poucas, apenas, e não estão devidamente implantadas, né, nessa região. Então, é um dado a considerar. As gerais, você endemiza, então, uma alta diversidade de espécies, né, de serpentes, 7 espécies são endêmicas, no qual dados de história natural são escassos, né, grande parte dessa fauna está ameaçada de extinção, né, acho que aprender está nos preocupando, né. As espécies ameaçadas do centro de Pernambuco estão em áreas específicas, né, mais ou menos nessas áreas que eu falei, né, de Pernambuco, e os esforços regionais de conservação precisam ser intensificados nessa região, né, devido a todos esses fatores que eu já mencionei aqui. Eu vou falar agora sobre o capítulo, que é o capítulo anual da MESE, né, mas foi uma pesquisa muito interessante desenvolver aqui no museu. É simples, mas é interessante, porque é sobre um alemão, né, que pesquisou no Brasil, né, nos anos de 1960, e que várias espécies que, na verdade, a gente sabia que as espécies coletadas nessa época estavam aqui no museu. Né? Então, foi legal o trabalho. Então, o Paul Müller, né, ele coletou espécies de anfíbios e répteis entre 1964 e 1976 no Brasil. Né? Ele desenvolveu tese de dissertação de doutorado nessas espécies, né? Ele coletou mais de 6 mil espécies, né, no Brasil, e ele trabalhou mais com os processos de diferenciação de reptílias, né? E quando chegou à Alemanha, ele foi professor da Universidade des Saarlandes. Depois ele foi para o Instituto Biogeográfico, onde ele também levou a coleção dele, né, na Universidade. E depois de se aposentar em 2006, ele deu toda aquela ação que ele tinha para o Mocunes. A gente examinou e definiu todos os indivíduos de serpentes centrados nessa sessão e também recriamos a trajetória dele pelo Brasil ao desses identificamos todos os espécimes usando a nomenclatura atual. Os bichos eram muito antigos, então muitos deles estão com nomes beigos, né? E, enfim, naquela época era como outra espécie, né? Enfim. E temos também um mapa de viagens dele, né? Com base, data e local de coleta das espécies, né?
nós registramos 80 espécies de serpente, distribuídas em 50 espécies e 6 famílias, né? A maioria dos exemplares, 80%, foram coletados no Brasil entre 1964 e 1966. E é um mapa das viagens dele, né, pelo Brasil, né? Aqui a cor tinha, né, um ano de que ele estava viajando, né, e a direção da viagem. Então a gente ele coletou várias regiões e estados brasileiros. Então ele coletou em todas as regiões do Brasil, né, principalmente na região sul do Brasil. Mas da Bahia foi ele que coletou, na verdade, foi uma doação. E a maioria dos espécimes do Rio Grande do Sul, né, de São Paulo e Santa Catarina, que também devido à amizade que tinha lá. Ele tinha grandes amigos nesses lugares. Eu li alguns trabalhos, ele agradece, né, esse pessoal. Então, é mais devido a isso mesmo. A gente viu que Ipsídidos é o primeiro registro, né, acho que não dá para ver, acho que é salvo, não lembro. Quádrupes alternados, microfrontais e oxyopselados é o primeiro registro para São Sebastião e Santa Catarina. Lodresativa, Equinanthera melanostifa e Erythrolampus amadense é o primeiro registro de São Sebastião. E essas espécies podem ser raras na região e foram encontradas momento. Hoje, né, possa ser que esses espécies não estejam mais nos lugares. Essas coleções que estão fora do Brasil podem contribuir para os biogeográficos conservacionistas históricos da serpente brasileira. As coleções podem fornecer informações valiosas para também amenizar o impacto de perda de material que a gente está vendo aí, coisas que estão acontecendo no Brasil, né? Mas, enfim. Chego muito de ADC, né? E gostaria muito de agradecer pessoas extremamente especiais, né? Que foram muito especiais essa trajetória, né? Doutorado, graduação, mestrado, e que, na verdade, quero agradecer porque na minha defesa não tive abrir para muitas pessoas verem. E, então, essa é a primeira funcional, a Universidade de Santa Cruz, não é, né, desse bastante essas pessoas aqui que foram comigo nas coleções científicas, que compilaram abertas, né, que compartilharam também, foram muitas questões científicas também, a gente escreveu alguns trabalhos juntos, enfim, foram muito tantos. Pessoas receberam de coração aberto, né, na Casa das Cacheadas, lá em Ilhéus, a Tio, né, que me recebeu também, bem, né, o pessoal da minha turma de doutorado, o Diego, que é o meu amigo Fidel, e a gente compartilhou muitas experiências aí, muito conhecimento, né? O pessoal aqui do Museu Kuhn, o pessoal que vive isso comigo, que me recebeu muito bem aqui na Alemanha, com quem eu me sinto. Agradeço principalmente ao meu orientador, o Denis, né? A gente compartilha muitas boas cervejas ao meu orientador, que é um poliglota incrível, eu quero ser um dia o Mirko, né? E ele tem uma empatia também que é só dele. O meu orientador da vida, o Fred, que me recebeu, com que eu trilhasse todo esse caminho, né? Eu lembro que
não foi no primeiro não, acho que no segundo da ação, o falou para mim, ele disse, Rafa, você vai fazer a doação, você vai fazer um mestrado, você vai doutorado, fazer a prova do TOEFL. Eu lembro que ele falou na prova para você fazer um período de sanduíche no exterior. E olha só, eu aqui trilhando o caminho ele desenha aquela já. Os amigos me foram também compartilhando essas experiências, né, nas coleções científicas. Enfim, muito obrigada.